Shalom, pessoal que está entrando. Shalom, pessoal que está entrando. Deus abençoe vocês. Temos uma expectativa santa para a live de hoje. Shalom, pessoal. Se vocês puderem ir colocando o lugar de onde vocês estão falando, é bênção. Pra gente saber aonde que a nossa live está atingindo. Glória a Deus. Você pode agora, por favor, mandar os famosos aviõezinhos. Convide algumas pessoas aí pra gente descobrir junto algumas coisas que a Bíblia nos ensina sobre céu e inferno. Vamos lá. São Bernardo, Itaim Paulista, Cajamar. Cajamar é longe, hein? Atibaia, Jundiaí, Pirituba, por enquanto só São Paulo, né? São Paulo, Penha, Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Essa é uma forma também da gente trazer um certo discipulado, né? Para as pessoas que nos acompanham, para as pessoas que fizeram um seminário, né? Que querem entender um pouquinho mais da visão da batalha espiritual, né? Juazeiro do Norte, uau! Salvador, que bênção! Amém. Rondonópolis, Mato Grosso. Que bênção. Zeli. Muito bem, Gil. Mandou para todos os contatos. Se você puder mandar esse aviãozinho aí abençoado, por favor, convida no mínimo 10 pessoas pra gente conversar sobre esse assunto, sobre céu e inferno. Caldas Novas, Andressa. Muito bem. Então vamos lá, eu quero orar, entregar essa live para Jesus. Campinas, que bênção. Ó, meu bispo entrou aí, hein? Bispo Christian, beijo, te amo, hein? Glória a Deus. Manda o aviãozinho, convoca o pessoal pra gente estar junto, pra gente conversar biblicamente, mas também quero contar um testemunho para vocês. Eu separei um testemunho hoje para contar para vocês. Então vamos orar e começar.
Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por este tempo. Eu entrego ele nas suas mãos, consagro ele a Ti agora para que a gente possa entender quais são os nossos objetivos nessa terra e que a gente possa entender, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem pra gente. Eu quero te agradecer, Jesus, por cada vida que está aqui, cada vida que vai entrar. Nós precisamos, Senhor, entender o que nos espera na eternidade. Na verdade, nós precisamos entender para aquilo do qual o Senhor nos criou. Nós precisamos entender que somos eternos e que nada vai tirar essa imortalidade. Ou iremos para o céu, ou iremos para o inferno. Não tem como. Nós já temos uma parte imortal dentro de nós. Nosso espírito, ele tem destino. Nossa alma tem destino. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a entender e criar temor. Temor, Jesus, temor. Temor e amar ao Senhor mais que tudo. Eu te peço, Senhor Jesus, nos ajuda. Nos ajuda, Pai, nesta noite a entender esta palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu tenho prestado atenção o que as pessoas andam assistindo, e existem alguns teólogos assim dos últimos dias, sabe? Que eu comecei a perceber que alguns eles querem provar teologicamente que não existe inferno. E eles, se você perceber, esses teólogos dos últimos dias, né, são abíblicos, né, aversos à Bíblia. Eles sabem a Bíblia, eles usam a Bíblia para provar certas doutrinas que divergem da Bíblia, mas usam a Bíblia para provar que eles estão certos. Eu sou da seguinte opinião: nós não pregamos o inferno. Nós pregamos a salvação em Jesus. Mas no Evangelho de Jesus, o próprio Jesus deixou estampado de que existe um inferno para aqueles que não entendem a mensagem da cruz, que não assimilam e não adentram pelos portais da salvação através de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você tem que aceitar Jesus. E Jesus deixa bem claro na pregação do Evangelho específico, o Evangelho de Jesus, bíblico, de que o destino para quem não entra no caminho da vida, caminho ao Pai, através dele, o destino é o inferno. E eu sei que para a maioria de nós, essa questão, ela não tem conversa. A gente sabe que tem inferno, e se nós não nos policiarmos, né, nós não nos santificarmos, a palavra fala que sem santificação ninguém verá Deus. Como que eu vou entrar na eternidade se eu não tiver santificação? Então, eu creio que a questão aqui nessa live não vai ser nem provar que existe inferno. Amém? Nós sabemos, tem inferno. Existe um lugar de tormento. Eu diria que o que é o inferno? É a punição de quem não está em Deus. Né? Romanos 8:1 diz: não há condenação para quem está em Jesus. Se você está em Jesus, você não será condenado ao inferno. Jesus é aquele que nos arrebata das mãos da morte, que é a atmosfera do inferno. Certo? Então nós estamos juntos. Então se tem alguém aqui que não entende, eu não sei se o inferno é real, é um engano, tá? Os teólogos dos últimos dias estão dizendo por aí que não existe inferno. E provam aqui o nome Gena, né, que eles dão pro... não é inferno, o inferno não foi criado por Deus, e assim vai. A questão, então, essa já está resolvida, graças a Deus, né? Nós, em Cristo, cremos na Bíblia. Nossa única forma de conduta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela deixa bem clara, né? Por exemplo, eu dei uma anotadinha aqui, o que é o inferno? O que a palavra fala sobre o inferno? A palavra fala, por exemplo, que no inferno tem um fogo que nunca se apagará.
né? No Evangelho aparece pelo menos nos Evangelhos, né? Mateus 3 fala, Mateus 18 fala, que mais? Em Marcos 9:43 fala, Lucas 3 fala que é um fogo que nunca apaga, e Judas 1:7 também fala que é um fogo que nunca vai apagar. A Bíblia fala que lá é uma fornalha de fogo, é fogo puro, né? É uma condenação e uma tortura para fogo, né? O lugar que tem choro e ranger de dentes, lugar de tristeza, porque quem chora porque está triste, né? E ranger de dentes é aquela pessoa que não aguenta, né? Ela é um lugar onde vai ter isso eternamente, diz a palavra de Deus. Que mais? A palavra fala que o inferno, ela não foi feita para o homem. A palavra fala que o inferno, ela foi feito para Satanás e aquela parte que caiu, a terça parte, né? O diabo e seus anjos caídos. O inferno, ele é a punição, né? É como se fosse a ira de Deus para a traição desses anjos. Então, foi feito, criado por Deus para os anjos caídos. Mas eles de alguma forma enganaram o homem. Então, o mesmo destino que tem para a traição, para a desobediência dos demônios, né, os anjos caídos, o homem também passou a ter por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. O inferno é lugar de morte, morte eterna, né? A palavra em Marcos 9:48 fala, é um lugar onde tem vermes que atormentam. Então há a base bíblica, tá? De que os vermes, eles comem o corpo, né? Wesley, mas lá vai ter corpo? Vai ter um corpo, né? Diferente desse aqui, mas vai ter. Alguém tá me ajudando aqui escrevendo, né? Obrigado, viu, Karen? É um lugar de destruição eterna, não acaba, né? O corpo se destrói, se reconstrói para ser destruído. Então, é um ciclo de destruição interminável, segundo Tessalonicenses 1:9, da base para isso, tá? O que mais? É um lugar de densas trevas. O que mais que a palavra fala? Isso está em Judas 1:13, tá? É um lugar de tormento com fogo e enxofre. Enxofre é como se fosse a labareda do fogo, tá? Para vocês entenderem. É uma fumaça de tormento pelos séculos dos séculos. Assim, né, que a Bíblia ensina. O que mais? É um lugar de castigo constante, que não cessa nem de dia nem de noite. Isso está em Apocalipse 20:10. O que mais que é o inferno? E tem o lago de fogo que arde com enxofre, que é o lugar mais fundo do inferno. Apocalipse 21:8, lago de fogo, né? Foi preparado para Satanás e seus demônios, mas tem gente que vai acabar indo para lá, né? Há um entendimento de quem reina no inferno é Satanás, né? Entendam uma coisa. Satanás, quando ele caiu do céu, ele perdeu tudo, ele não tem nada. Nem o inferno. Porque o inferno foi feito para a tortura deles, né? Então, se a gente entender isso biblicamente, nós entendemos que o inferno não pertence a Satanás. O inferno é um lugar de tortura, inclusive para eles, tá? Eles podem, talvez, hoje, habitar nesse lugar. Mas a palavra da base de que quando tudo acabar, Jesus vai lutar contra Satanás, vai vencer, e a partir daquele dia, o juízo final, Deus enviará todos os anjos caídos e seus demônios para o lago de fogo, e eles vão sofrer para sempre. E aí vai acabar. Este é o destino de Satanás, né? Quando você lê Apocalipse 18, fica claro. Caiu a grande Babilônia, né? Acabou. Naquele dia acabou. E o tempo deles é curto, perto da eternidade. É muito curtinho. É um sopro de Deus. Quando Deus fizer assim, acabou.
E o poder de Deus é tão grande, que a palavra fala que um sopro da sua boca, ele vai acabar com todo o inferno. O tempo de vocês acabou. Acabou. E joga todos no abismo. Eles não têm chance. Então, este é o inferno. O inferno é preparado para Satanás e seus demônios. O que eu quero trazer aqui para os irmãos? Nós não fomos preparados para estar no inferno. Nós fomos preparados para estar na eternidade com Jesus. Nós, filhos de Deus, fomos preparados para estar na eternidade com Jesus. E é aquilo que a gente chama de céu, tá? Mas entendam, na eternidade, a base bíblica é de que o céu vai se unir à terra, né? A Nova Jerusalém vai descer. Então, quando eu falo céu, é a morada do Altíssimo. Vamos pensar assim juntos? A morada do Altíssimo, né? Deus está no meio da morada, né? Como diz lá no Salmo 46. A morada do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada, né? Davi dizendo, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela e jamais ela será abalada, né? Esta é a morada do Altíssimo. Amém, amados? Este é o lugar preparado para os filhos de Deus. Eu creio, tá? Que é possível acessar o céu até hoje. Até hoje, não é que até hoje, mas nos dias de hoje, né? A partir da vinda do Espírito Santo, ele nos deu a habilidade de assentar com Cristo nas regiões celestiais, né? O grande poder enviado que Jesus disse, né? Eu preciso ir para que venha, vocês sejam empoderados do céu, pelo céu. Aí veio o Espírito Santo. Aí Paulo vai e escreve lá em Efésios 2, 6, e ele nos fez, o Pai, nos fez assentar com Jesus nas regiões celestiais. Eu já tive experiências, amados, de ser arrebatado até o céu. Eu vi o céu. Eu não pude ver muitas coisas, eu vi algumas coisas só. Deus queria me mostrar coisas específicas sobre adoração. E eu já contei isso em outras lives, em outras aulas. O que eu quero trazer aqui hoje para os irmãos é alguém, um testemunho de um reverendo, um pastor. Ele foi arrebatado até o céu e depois Jesus permitiu que ele fosse até o inferno para ver como era o inferno. Ele falou assim, eu quero que você vá até lá, porque quando você voltar eu quero que você conte esse testemunho. Conte para o meu povo como que é, para que eles tenham temor e não hajam ao ponto de ir para lá, né? É um testemunho grande e eu separei para a gente ler junto e a gente descobrir junto. Eu vou lendo o testemunho e vou comentando com os irmãos. Então eu creio que quem for entrando não vai entender o que eu estou fazendo, porque eu estou lendo um testemunho. Alguém pode escrever aí para eu fixar? Pastor Wesley está lendo um testemunho de alguém que foi arrebatado até o céu e depois para o inferno. Alguém pode escrever aí para mim? Aí eu vou fixar, então quem entrar vai saber o que a gente está fazendo. Este reverendo, ele chama Yong Park. Foi um pastor de uma grande igreja lá na Coreia do Sul. E ele conta uma história de como ele era antes e depois, né? Ele teve uma situação de morte, né? Claro que ele ressuscitou depois para contar tudo o que ele viu. Deixa eu fixar aqui. Amém. Então eu vou ler um testemunho, tá, gente? Então vocês fiquem atentos, porque quando eu li esse testemunho, amados, eu fiquei bastante tocado. Bastante tocado. Aí eu vou mudar aqui, com licença, Karen. Eu vou mudar aqui, ó. Pastor está no testemunho de um reverendo que foi levado ao céu e ao inferno. Muito bom. O que eu quero com esse testemunho, amados? Que nós
tenhamos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu à tarde li com a minha esposa aqui em casa. Ela tá falando, eu chorei um monte com esse testemunho. E a gente teve uma experiência assim, lendo, né? Criou muito temor no meu coração. Eu já conhecia o testemunho e eu tava perguntando para Deus o que eu ia fazer na live, né? E o Senhor me lembrou desse testemunho. E vale muito a pena ler. Eu tenho alguns outros testemunhos, mas esse aqui é muito especial. Porque esse pastor, ele se humilha tanto contando esse testemunho de como ele era. E o que aconteceria com ele se Deus não tivesse aberto os olhos dele. E isso precisa abrir os nossos olhos, tá, irmão? Então eu quero pedir licença para contar e comentando com os irmãos alguma coisa. Então vamos lá? Vamos lá. Em 1987, Reverendo Park tinha morrido devido à alta pressão sanguínea. Mas pela graça de Deus, a vida dele foi estendida mais 20 anos. Né? Depois que isso aconteceu com ele, que ele contou esse testemunho, ele viveu mais 20 anos para contar o testemunho. Contudo, os primeiros 4 meses ele não podia falar pela condição que ele se encontrava. Ele estava para completar 50 anos quando ele voltou à vida. Durante a sua morte, o Senhor lhe mostrou o céu e o inferno. Esse é o testemunho do Reverendo Park, tá? Eu quero que vocês saibam que eu fui uma pessoa muito arrogante e muito orgulhosa. Ele começa o testemunho dizendo isso. E que esse tipo de pecado atrai muita maldição sobre a vida de quem tem. E foi assim comigo. Eu tinha uma mega igreja com 5.000 membros. Mas eu fui ferido por Deus pelo nível da minha arrogância. Então ele entendeu, né, depois que tudo aconteceu, o que aconteceu com ele, porque o próprio Deus permitiu, porque ele era muito orgulhoso. Vejam bem, ele poderia falar vários tipos de pecado, tá, gente? Mas ele está falando do orgulho. E o orgulho é um problema. Agora, eu temo a Deus. Olha esse termo, eu temo a Deus. O que é temer a Deus? Ter medo de machucá-lo, ter medo de pecar e ferir a Deus. Isso é temer. Agora eu temo a Deus. E ele cita o texto de Tiago 4:6 que fala assim: o Senhor dá graça aos humildes, né? Ele fala assim, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu era dono de propriedades avaliadas em 50 milhões de dólares. Eu tinha 5 carros luxuosos, mas depois da experiência de morte, eu tive que dar tudo. Depois que tudo acabou, né? E vamos contar que foi feio o negócio aqui, vocês vão ver. Por favor, lembre-se, a salvação não é negociável com posses, com riquezas. A salvação é pela fé, ele fala. E agora, eu imploro para que vocês, todo tipo de crente, filho de Deus, líderes, que passem a servir ao Senhor de todo o seu coração. No dia 19 de dezembro de 87, depois de terminar o meu almoço, enquanto eu descansava, eu comecei a sentir dores terríveis, eram insuportáveis. Eu pensei que eu iria morrer. Então eu perdi a consciência e eu acordei só depois de 4 meses. Eita Jesus! Num estado vegetativo. E o meu médico me disse que eu poderia ainda morrer. Ele ficou em coma, né? Todas as partes do meu corpo. Então vejam bem, gente, ele tinha uma doença, né, com pressão sanguínea muito alta, e ele passou mal e ficou em estado vegetativo, coma, talvez induzido, por 4 meses. Ele não tinha morrido ainda. E o médico falou, quando ele acordou, você ainda pode morrer porque você está muito mal. Todas as partes do corpo estavam deformadas com a paralisia. E a minha família nunca deixou que nenhum membro da igreja visse por causa do nível da aparência, que era horrível. E aí aconteceu, ele morreu. E aí o que aconteceu? Quando eu morri, eu vi 2 pessoas entrando pelo meu quarto, mas essas pessoas passaram pela parede. E eu comecei a gritar. E aí ele diz que ele começou a gritar, mas ele percebia que o corpo dele estava na cama. Ele percebeu que ele tinha morto. Ele
gritava no espírito. Ele percebia que já que é o espírito dele estava gritando. Quem são vocês? Quem são vocês? A minha casa vai se destruir. Por que vocês fizeram isso? Ele estava culpando, né? Ele falou assim, então eles disseram, nós somos anjos que vieram do céu e nós viemos do reino de Deus. Uma luz muito brilhante brilhava em volta deles. O anjo da direita se apresentou. Eu envio um recado para você da parte de Jesus. Jesus me chamou lá no céu e me deu um comando para descer aqui na terra. Ele me comandou para te levar até o céu e você agora está morto. Mas, porque a sua família chora com muita tristeza, o Senhor deseja te dar mais tempo para viver. Mas, por agora, o Senhor quer te mostrar o céu e depois o inferno. É forte, hein? O anjo está falando. E ele irá te mostrar coisas que você depois vai testemunhar na terra. Que inúmeras pessoas terminam no inferno. E o número das pessoas que vão para o céu é muito menor. Esta será a tua missão. Deus nos instruiu para dizer a você que você não demore. Não demores. Senão você não vai ser capaz de visitar nem o céu nem o inferno. Que era para ele obedecer e ir junto. Então, esse foi o anjo da direita, né? Agora o anjo da esquerda disse: no momento em que você nasceu, até o momento que você morreu, eu estive com você. Aí ele pensou: eu entendi que esse era o anjo que Deus tinha me dado para me guardar durante toda a minha vida. Então eu disse: eu não posso ir. Eu sou um pastor. Eu não posso me encontrar com o Senhor nessa condição física. Eu quero ver a Jesus numa condição saudável. Isso é ele falando para o anjo, né? Eu poderia provavelmente receber mais repreensão do que elogios do Senhor nesse estado que eu estou hoje. Estou cheio de orgulho, arrogância e agora estou amaldiçoado e doente. Como eu serei capaz de ir até o céu? Eu estou com muito medo. Por favor, voltem para o céu e peçam ao Senhor para que me cure. Depois, voltem para me levar para o céu no meio de sonhos. Não precisa ser assim. Por favor, peçam misericórdia em nome dele. Mas os anjos não escutavam nenhum dos comentários. Os anjos tiraram a minha roupa, que estavam imundas e não poderiam ser usadas no céu. E eles me deram vestes brancas. Aí ele coloca o texto de Zacarias 3:4, né, que fala sobre que o Senhor nos daria vestes brancas, né? Tudo ele dá a base bíblica, tá? Aí eles seguraram na minha mão, um de cada lado, e nós voamos direto para o céu. Quando voamos pelas nuvens, olhei para debaixo e vi a terra se tornando pequena. Os anjos permitiram que eu fosse perto de uma rua de ouro sem fim quando chegamos no céu. Eu vi uma luz muito brilhante, que parece que essa luz olhava diretamente para mim. E eu disse: da onde que vem essa luz? Os anjos disseram: ela vem do céu. Eu pensei: uou, é grande essa luz. E eu vi um grupo de pessoas com vestes brancas voando mais adiante. Eu perguntei: quem são eles? Aí o anjo me respondeu: são aqueles que serviram a Deus com fidelidade e confiança, obedeceram e seguiram a liderança do Espírito Santo de todo o seu coração. Os seus corpos estão mortos lá na terra, mas agora a alma deles está seguindo para o céu. Então, quando ele estava indo para o céu, ele percebeu que várias pessoas com vestes brancas estavam chegando até o céu. E eram as pessoas que tinham servido a Deus. Já tinham morrido, se desligado da terra. O outro anjo comentou: há 12 portões no céu. Ele não tinha chego ainda, ele viu só a luz, né? Quando uma alma salva vem para o céu, ela tem que entrar por um desses portões. E aí ele falou: nós estávamos parados pelo portão sul. E ele estava fechado. Assim estávamos à espera, do lado de fora do portão. Eu perguntei para o anjo: quem é que vai abrir esse portão? O anjo respondeu: você tem que cantar para entrar e abrir este portão.
E ele dá a base bíblica do Salmo 100, versículo 4, que diz assim, ó: entrai pelas suas portas com gratidão, passai pelos seus átrios com hinos de louvor, louvai e bendizei o teu nome. Aí ele disse assim: anjo, eu na terra era arrogante, orgulhoso. Como resultado, eu fui amaldiçoado com doenças. Eu não sou bom em cantar. Eu não sabia adorar a Deus. Como que eu vou ser capaz de entoar canções celestiais? Eu nem sei como elas são. Eu nunca acessei o céu. O anjo me respondeu: você está correto. Mas você tem que se preparar para a adoração. Você é uma pessoa cheia de orgulho. Mas agora se prepare para cantar. Aí ele começou a ouvir os anjos a cantarem. E ele começou a imitar o que os anjos estavam cantando. De repente, os portões se abriram, porque ele estava cantando. E ele diz: o céu é indescritível. Eu não consigo descrever em palavras o que eu vi lá. E ele disse assim: Senhor, muito obrigado. Embora eu cheio de orgulho, arrogante lá na terra, com doenças, o Senhor me trouxe para cá para me mostrar. Então, ele disse que ouviu a voz de Deus dizendo: meu amado Park, que era o nome dele, eu te dou as boas-vindas. Você fez uma viagem muito longa até aqui. Ele está dizendo pro pastor, né? E ele falou assim: a voz do Pai era transbordante em amor e ternura, mas ao mesmo tempo muito forte. E eu respondi chorando em lágrimas: Senhor! Aí imediatamente o anjo virou para mim e disse: você foi pastor durante 20 anos. Lembra que ele estava para entrar. Ele não entrou ainda. Ele começou a chorar, né? E aí o anjo falou: você foi pastor durante 20 anos. Você não sabe que no céu não há lágrimas, não entra tristeza? Você não pode chorar aqui. E aí ele falou que ele disse assim: e eu não conseguia mais chorar. Aí ele cita Apocalipse 21:4, que fala: e Deus limpará de nossos olhos toda lágrima. E lá não haverá morte, não haverá choro, não haverá nenhum clamor, nem dor, porque todas essas coisas passaram. E aí ele pôde entrar. E Deus fez 5 perguntas para ele. O Senhor. Eu creio que ele está falando de Jesus aqui, tá? Jesus foi recebê-lo. Quanto tempo você gastou? Primeira, quanto tempo você gastou para ler a palavra? 2. O quanto você gastou abençoando as pessoas com os seus recursos? Quantas vezes você evangelizou as pessoas? Contou de mim para eles? Você provou que não pertencia a essa terra e deu a 10ª parte de tudo que você ganhava corretamente? Interessante ele perguntar isso, né? E ele perguntou por último, que era a 5ª pergunta: quanto tempo você gastou comigo no secreto? Ou em oração e adoração? E ele disse assim: eu não pude responder nenhuma dessas perguntas. O Senhor respondeu pelas 5 perguntas. Depois que eu me tornei pastor, ele disse para Jesus, de uma mega igreja, eu me tornei preguiçoso em orar. Eu estava muito ocupado comigo mesmo. Mais tarde eu tive que me arrepender disso, ele falou. Os anjos irão te mostrar muitos lugares aqui no céu e depois no inferno. Olhe em volta, o que você quiser, pode olhar. Depois você vai testemunhar em muitos lugares lá da terra tudo que você viu no céu e depois no inferno. Ele disse assim: mas o Senhor não me permitiu ver a aparência dele. Os anjos primeiro me levaram a 3 lugares diferentes. Ele disse assim: no primeiro lugar eu via crianças pequenas que viviam juntas.
Depois, no segundo lugar, ele viu adultos. No terceiro lugar, ele viu almas que chegaram de uma forma muito simples no céu. Não tinha glória. Eram pessoas que chegaram de forma simples. Embora eles tenham chegado no céu, eles chegaram de uma forma muito simples. Muitas pessoas têm perguntado qual era a idade das crianças pequenas. Elas pareciam com a idade de crianças que vão para a creche. Bem pequenas. Elas não eram nem rapazes pequenos, nem meninas pequenas. E ele falou que ele não conseguia identificar o sexo das crianças. Não dava para ver se era menino ou menina. Eram todas crianças, que ele não conseguia identificar quando ele via. Cada criança tinha um anjo acompanhando cada uma delas. No céu, muitas almas terão as suas casas individuais. Como está escrito em João 14, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito, eu vou preparar lugar para vocês. Aqui é a base bíblica, tá bom? Que ele está dando sobre que nós temos lugar para morar no céu. Ele falou, contudo, olha só, havia algumas almas que não tinham casa. Ele falou, eu vou explicar isso para vocês. E eu perguntei, as crianças também são almas? Por que elas não têm casas? Olha só, o anjo respondeu, assim como as pessoas na terra querem material para construir as suas casas, nós, no céu, também precisamos de material para construir casas aqui. Quando as pessoas servem a Deus e servem uns aos outros com a fidelidade ao Senhor, estas ações autorizam e tornam-se materiais de construção para construir as suas casas no céu. Quando os materiais são providenciados, os anjos destacados para construir a casa de um santo começam o trabalho na construção. As crianças que estão debaixo de uma idade de tomar responsabilidade, elas não têm material para construir. Amados, aqui ele não fala, mas são crianças que morreram provavelmente de aborto, tá? Elas não tiveram tempo de ter uma vida na terra para chamar, né, ou fazer galardão, né, e construir as casas. Então elas tinham um lugar muito especial no céu, aonde viviam as crianças. E ele continuou perguntando para os anjos, o que eu posso fazer na terra para providenciar mais materiais para a minha casa, então? O anjo respondeu, gente, presta atenção, isso aqui é uma aula, tá? Tá tudo na Bíblia, mas aqui tá de uma forma didática. O anjo respondeu, você quer construir sua casa aqui no céu, enquanto você está lá na terra? Há 7 coisas que você pode fazer para construir a sua casa. A primeira, acumule muita adoração, louvor e oração a Deus. Né? Primeiro ele fala, primeiro acumule muita adoração e louvor. Quanto mais você adora ao Senhor, quanto mais você louva, o tempo que você passa, isso vai liberando que os anjos construam a sua casa no céu. Segundo, o tempo que você gasta lendo a Bíblia, que na verdade já diz. Tempo que você gasta conhecendo a Deus. Terceiro, tempo que você gasta orando e se comunicando com a Deus no secreto. Quarto, tempo que você gasta evangelizando as pessoas. Percebe que é tudo o tempo que você gasta? Então o quarto é evangelizando as pessoas. O tempo que você gasta evangelizando as pessoas. Quinto, a oferta que você dá ao Senhor. E essa oferta tem a ver com você abençoar pessoas de acordo com aquilo que Deus te mostra. Tem a ver com os seus recursos que você usa para abençoar as pessoas. Isso é o quinto. Sexto, a obediência que você tem em Deus. O quanto você o obedece. E ele fala assim, obedece em tudo, inclusive na questão financeira. E eu sei, gente, que ele está falando isso de Deus. Porque ele não está falando isso para ganhar dinheiro. Porque a forma da gente provar que é de Deus é provar nas questões financeiras, tá? Então ele fala de obediência e obediência também com a 10ª parte daquilo que você ganha. E o sétimo, o tempo que você gasta servindo a Deus e ao próximo. Então ele falou que essas 7 coisas é como você constrói a sua casa no céu.
Estas são as ações ou obras de obediências nas quais as pessoas podem acumular material para construir uma casa no céu. Se alguém está em falta nessas áreas, não vai ter material para construir sua casa. E ele falou assim, ó, havia pessoas numerosas no céu sem casas. Muitas que não tinham casas. Ele falou assim, eu vi muitos pastores sem casa, muitos diáconos, presbíteros, anciões, muitos crentes na terra que simplesmente não tinham casa no céu. E eu perguntei por curiosidade ao anjo, e onde que essas crianças vivem? Aí o anjo respondeu, eles vivem aqui. Tá vendo em volta esse jardim de flores? Esse jardim bonito com essa fragrância muito boa, que não é algo deste mundo? Tá falando da terra? Esse é o lugar onde as crianças vivem. Então esse é um jardim específico só para as crianças que morreram muito cedinho. Segundo lugar, era um lugar onde os adultos tinham casas. As casas eram construídas com pedras preciosas. Aqui ele está falando de pessoas que gastaram tempo com Deus na terra, obedeceram, né? E construíram casas, né? As casas eram construídas com pedras preciosas e pedras raras. Algumas das casas eram tão altas, eram como arranha-céus muito altos, como na terra, mas eram todos de pedras preciosas. Aquelas pessoas que serviram ao Senhor com fidelidade enquanto estiveram na terra, construíam as suas casas com pedras preciosas. Neste lugar, que era um lugar muito específico, particular, todas as pessoas aparentavam ter entre 20 a 30 anos. E eu já ouvi outros testemunhos, né? Existe um testemunho de um menino que quando ele tinha 3 aninhos, ele morreu por 3 minutos. O pai dele, pastor, orou. Fizeram até um filme que chama O Céu é de Verdade. Eu sugiro que você leia o livro. Esse livro me impactou muito quando eu li ele, né? E ele fala que quando ele foi no céu, todo mundo tinha a idade do papai. O pai dele tinha 30 anos na época. Ninguém, não tinha velho, o menininho falou, né? Durante o livro. Então isso é uma forma de confirmar que viram a mesma coisa, né? No céu não tem velho, né? E ele falou assim que ele não conseguia enxergar lá quem era homem e quem era mulher. Ele enxergava pessoas, né? Não foi revelado isso, né? Ele falou, não tinha gente doente, não tinha tristeza, não tinha gente velha, não tinha nada era tudo muito bom, pessoas bonitas e jovens. E ele falou assim que ele conheceu um velho chamado Myung, ele é coreano, tá? Ele morreu com 65 anos e ele encontrou esse senhor no céu, né? Ele tinha uma doença de raquitismo, ele ia diminuindo, né? E por isso ia dando muita dor, ia diminuindo a coluna. Mas quando o assunto era a Bíblia, ele falou que esse homem conhecia tudo sobre a Bíblia, né? Ele escreveu muitos comentários. Ele falou que viu esse senhor no céu. Ele estava alto, diferente da terra, estava elegante e jovem. E ele falou assim, aqui é um lugar maravilhoso. E aí ele fala do terceiro lugar que eu visitou, né? Onde as pessoas foram salvas por um tris, né? Uma forma de traduzir do coreano aqui, né? E ele cita, né? Esse terceiro lugar, lembra? O primeiro das crianças, o segundo de pessoas que foram fiéis a Deus na terra, e o terceiro, pessoas que estavam no céu, que foram salvas por um tris. Alguns traduziram aqui que foram salvos de maneira vergonhosa até, né? Tipo, deveriam ter sido fiéis, mas não foram. É vergonhoso se ser salvo assim, né? Então, eu vou colocar o termo como pessoas que foram salvas como por um tris. 1 Coríntios 3,15 ele cita, né? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal até será salvo, todavia, por um tris, pelo fogo, né? Esse é 1 Coríntios 3,15. Essa vila ela era particular, era isolada, né? Ele falou que era diferente dos outros lugares. As casas eram feitas sim de pedras preciosas, mas quando eu cheguei no lugar, uma velocidade grande, que os anjos levaram ele para lugares diferentes, tipo na velocidade da luz, ele fala, né? Cheguei no lugar
E era distante de outros lugares, mas era muito bonito o lugar. E eu perguntei para o anjo, por que esse lugar aqui é meio que deserto e tem campos? Por que eu não vejo aquelas casas iguais do outro lugar, arranha-céus grandes? O anjo respondeu, você vai ver, sim, algumas casas. Aí ele falou que começou a ver casas que eram casas como se fossem germinadas, uma do lado da outra. E ele falou assim que quando ele viu, parecia o que ele tinha de referência na terra, como se fosse puleiro de galinha, lá onde ele morava, né? Como se fossem pequenos armazéns. E quando ele chegou, não eram tão gloriosas as casas dessas pessoas que foram salvas alguém colocou aqui, pela misericórdia, foram salvas por um triz, né? Essas vilas eram para as almas que foram salvas por um triz. Havia numerosas casas grandes, em tamanho, com aparência de casas bem simples, apesar de serem bonitas. É uma vila que era muito... Ele falou, olha, esta vila era muito maior do que as outras que tinham casas grandes. O anjo disse, você vai ver duas casas grandes agora, uma à direita e outra à sua esquerda. Eu respondi, sim, você tá vendo? Ele falou, o anjo está vendo, eu tenho duas casas grandes, uma à direita e à esquerda. Ele falou, sim, estou vendo. Aí o anjo queria especificamente mostrar essas duas casas. Ele disse, a casa da direita são para pastores que foram pastores na terra. A casa na esquerda foram para anciões, ou seja, homens mais velhos da terra. Assim que nós chegamos em frente dessas duas casas, eu notei que eram casas monstruosas de grande. Assim que chegamos na frente de umas duas, o meu queixo caiu, ele falou. Quando nós chegamos à porta, entramos, a minha primeira impressão é que parecia como se fosse realmente um puleiro. Eles estavam todos em fileira, né? Juntinhos lá. Os anjos falaram assim para mim, observe com cuidado, porque tinham pastores ali que ele conheceu na história dele lá na terra. E ele falou, é verdade, eu reconheci alguns pastores pela minha história. Eu vi especificamente 2 pastores e eu perguntei para os anjos, eu conheço aquele pastor coreano, o que ele está fazendo aí? Ele era famoso, ele fez um trabalho muito bom na terra, por que ele está lá? Eu não entendo. Os anjos responderam, assim, ele nunca providenciou nenhum material de construção para a casa dele. Por isso que ele vai ter que viver nesta casa que se vive em comunidade no céu. Perguntei por curiosidade, mas como isso aconteceu? Por que ele não tinha nenhum material? Aí o anjo respondeu, quando ele desempenhava a função de pastor, ele gostava de ser elogiado. Meu Deus, vocês estão pegando, gente? É muito forte isso. Ele gostava de ser honrado e ele gostava de ser servido. Este pastor em particular foi muito honrado em toda a história dele na Coreia, mas ele não teve recompensa nenhuma no céu. Aí ele para e fala assim, vocês, pastores, líderes, prestem atenção, me escutem por favor. Vocês devem liderar o povo de Deus muito além dos cultos dominicais. Vocês devem visitar o povo, vocês devem dar atenção. Vocês devem tomar conta dos pobres, dos coxos, das viúvas, dos velhinhos. Vocês devem, pastor, sacrificar a vida de vocês não para serem honrados, não para serem servidos, não para serem elogiados. Aí ele cita o texto de Mateus 23, né? Que fala assim, ó. Mateus 23, versículo 5 ao 12. Tudo isso tem base bíblica, tá, gente? Ele não está contando um testemunho de uma coisa que ele viu lá, que a Bíblia confirma o que ele está falando. Por favor, prestem atenção. Nós vamos ter que nos converter depois disso. Olha só o que esse texto de Mateus 23, 5 a 12 fala.
e fazem todas as obras a fim de serem vistas pelos homens, pois trazem grandes ofertas, né? Alargam as suas franjas das suas vestes, amam os primeiros lugares, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi, mestre, mestre. Vós, porém, não tem que ser chamado de Rabi, porque só tem um que é mestre, a saber, Jesus Cristo. E ninguém na terra chameis de pai, porque você só tem um pai no céu. Nem vos chameis de mestre, porque só tem um mestre que é Cristo. O maior dentre vós tem que ser o que serve. E o que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Ele citou esse texto para garantir que o que ele estava falando, o que ele viu era verdade, a Bíblia confirma, né? Mas entendam, mesmo assim esse pastor estava no céu. Então por algum motivo ele se arrependeu, ele entendeu no final da vida e foi para o céu. Mas durante a vida dele ele não construiu uma casa. Aí ele continua. Depois de eu ter testemunhado esse cenário no céu, e depois de ter voltado para a terra, imediatamente eu dei todas as minhas posses, incluindo meus 5 carros luxuosos. A nossa vida é só por um momento. Aí ele começa a falar. Quando eu vi essas coisas, eu voltei para a terra, eu entendi na palavra de Deus que essa terra é um sopro. Nós vivemos 70, 80 anos no máximo. Eu estava vivendo a minha vida na terra de forma vergonhosa. Lá no céu tinham pastores, anciões, diáconos. Haviam multidões com casas muito simples. Eles moravam todos em uma comunidade juntos, porque eles não tinham casa. Contudo, por que uma pessoa haveria de querer entrar nos reinos dos céus dessa maneira? E aí ele falou assim para si mesmo, né? Eu não vou terminar a minha vida indo para um lugar desse no céu. Eu quero uma casa, ele falou, né? E agora entendam, gente, ele não está dizendo que existe um lugar ruim no céu. Ele está dizendo que não tem galardão no céu, é diferente. A palavra fala que isso é muito sério mesmo, tá? Aí ele perguntou pro anjo assim, quais são os requisitos para um cristão recebam casas bonitas no céu? Aí, primeiro, temos que evangelizar o máximo de pessoas possíveis. Como devemos evangelizar? O anjo disse para ele, assuma que há um crente, perceba quando as pessoas não são crentes, ou ele fala no sentido de convertidas, né? Pessoas que não conhecem o evangelho ou pessoas que não são convertidas. Quando você decidir evangelizar essa pessoa, os materiais de construção vão começar a ser providenciados no céu. Quando você começar a orar sem cessar pela salvação dessas pessoas, mais materiais de construção vão ser providenciados. E você tem que continuar falando para pessoas como estas. Você tem que visitar essas pessoas, você tem que discipular, e você tem que orar, libertar elas. Assim, você vai aumentar cada vez mais a quantidade de materiais para sua casa. Se a pessoa evangelizada não puder ir na igreja, se ela não tiver roupa, arrume roupa para elas. Se essas pessoas não tiverem uma Bíblia, dê Bíblia para elas. Se elas não tiverem óculos para ler a Bíblia, providencie um óculos para elas. Você deve providenciar para que as pessoas tenham o Evangelho, entendam o Evangelho, que elas sigam o Evangelho, sejam guiadas pelo Evangelho, e assim vocês terão boas casas no céu. O anjo então me acompanhou para o lugar onde os santos vivem em casas boas. Este é o lugar aonde viviam os crentes que foram evangelizados e obedeceram muito. E aí ele fala assim, na história do cristianismo, há 4 pessoas que têm casas grandiosíssimas e bonitas lá. E ele falou que o anjo mostrou para ele 4 casas de 4 homens no céu. E ele deu o nome. Reverendo Moody, um americano. Ele falou assim que viu a casa gigante do John Wesley, aquele avivalista, né, britânico. Ele viu a casa de um evangelista italiano e de um outro evangelista coreano.
Ele falou, essas 4 pessoas tinham casas muito, muito grandes no céu. Essas 4 pessoas despenderam a vida delas para evangelizar até o leito de morte delas. Dentre os crentes coreanos, porque ele era coreano, havia um crente que tinha uma casa muito grande. Esse crente construiu muitas igrejas e, dentre elas, muitas outras coisas para ajudar pessoas. Ele deu 300.000 sacos de arroz para os pobres durante a vida dele. Secretamente ajudou muitos pastores e líderes com seu próprio dinheiro, ajudou a pagar escolas de teologia para jovens e aprenderem a Bíblia. Ele também levou um pastor de 65 anos de idade para morar na sua casa porque ninguém queria cuidar dele. Este pastor tinha uma casa gigante e linda no céu. Eu ouvi o anjo gritar, tem material chegando! Eu questionei o anjo à minha direita acerca do material. Ele disse, este material aqui está vindo de um diácono lá da terra. E ele manda material todo dia. Ele mesmo sendo pobre na terra, olha só que interessante. Ele vai ao culto todos os dias e ele ora por cada pessoa de sua igreja. São 87 membros, a igreja dele é pequena. Mas ele não é o pastor da igreja, ele é um diácono, mas ele sustenta todas as pessoas com oração. E depois que ele ora, ele vai e limpa toda a igreja. E isso faz que chegue material para a casa dele no céu. Gente, é muito forte isso. Eu não sei se vocês estão arrepiados aqui, mas eu tô. Ouvi um outro anjo gritando, entrega especial, entrega especial. A filha da diaconisa deu à mãe um pouco de tudo aquilo que ela tinha. Contudo, a diaconisa não gastou o dinheiro somente para ela. A diaconisa tinha uma filha que deu um dinheiro para ela. Ela pegou aquele dinheiro e não gastou com ela. Ela comprou 5 ovos e 2 pares de meia para outra pessoa e algumas coisas para o pastor da igreja. Pode parecer uma oferta muito pequena, mas ela deu tudo o que ela tinha. E isso providenciou um dos melhores materiais para construir uma casa para ela no céu. Ele foi vendo isso acontecendo. Segundo, aqueles que têm casas grandes são aqueles que construíram igrejas, edifícios para o propósito de Deus e para o propósito eterno de Deus na terra. No céu, encontrei um ancião chamado Choi, dentre todos os anciões diáconos coreanos que estão no céu. A casa dele era muito alta. Ele construiu muitas igrejas na Coreia com as suas riquezas e ele serviu a Deus com muita obediência. E a casa do céu dele era linda. Eu perguntei ao anjo, e a minha casa? Em que processo está? O anjo me disse, sim, ela está no processo. Por favor, deixa eu ver minha casa. E o anjo falou, não nos é permitido. E ele continuou, por favor, por favor. Ele persistiu muito. E aí veio um anjo maior e disse, tá bom, deixa ele ir. Eles que entraram dentro de um carro de ouro e viajaram para um lugar longe daquele onde tinha casas bonitas. E ele falou, eu estava cheio de expectativas para ver a minha casa. E eu perguntei, aonde que está a minha casa? O anjo perguntou, tá logo ali na frente. Mas me parecia que o local era apenas uma fundação de edifícios que ainda estavam para ser levantadas. E eu clamei em alta voz, olha só, ficou bravo com o anjo. Como vocês podem fazer isso comigo? O que está acontecendo? A minha casa está numa zona de desenvolvimento aqui no céu. Eu sobrevivi à guerra coreana. Eu vendi a minha casa para construir a igreja. Olha só, ele na justiça dele, tá? No orgulho e na justiça dele. Eu construí uma igreja para 5.000 membros. Eu escrevi muitos livros inspirados pelo Espírito Santo, aleluia. Um dos livros foi o mais vendido.
com lucros dos livros, eu construí escolas cristãs. A escola gerou 240 pastores. Durante todo o tempo eu ocupei a posição de reitor. Eu dei 400 bolsas de estudo para mais de 400 crianças pobres. Eu construí casas para viúvas. Tudo isso à custa de muito dinheiro. Então como é que isso pode acontecer? Por que que eu não tenho uma casa construída? Por que que está nos fundamentos ainda? Eu estou muito triste. E o anjo virou, olhou nos meus olhos e respondeu: você não merece ter uma casa bonita no céu, porque você foi honrado e recebeu honra. Você foi servido e amou ser servido. Todas as vezes que você recebeu elogios, você foi pago na terra. Toda vez que você foi elogiado, você foi pago na terra. Todas as vezes que você foi honrado pelos canais midiáticos que saiu no jornal, você foi pago na terra. E não sobrou nada para que você tivesse materiais no céu. Você gosta de honras. Você gosta de ser servido. O anjo estava dizendo para ele: você gosta de receber a glória no céu. Mateus 6:2 diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, vocês não terão algum galardão no céu porque fazem isto. Gente, eu poderia parar aqui, porque é muito forte. Vocês entendem que é bíblico? Este homem foi levado até o céu para ele ver a miséria dele. Às vezes nós olhamos para pessoas, só que Deus conhece o coração. Nós olhamos para pastores, pessoas cheias do poder de Deus. Mas quem conhece o coração é Deus. Deus sonda os nossos corações. Aí ele diz assim, eu olhei para a minha casa em construção, ela estava localizada no meio de 3 casas. Só tinha 2 andares. A casa tinha muitos quartos. Ele estava vendo como se fosse a construção da casa dele. Sabe quando a casa está toda não terminada, né? A casa, ela tinha que ter entre 2 e 3 andares. Ele perguntou para o anjo: por que eu tenho 2 quartos pequenos? O anjo respondeu: estes quartos são para os teus filhos e as suas filhas. Aí ele respondeu: mas peraí, eu só tenho 4 filhos? Aí o anjo respondeu: não, estes não são para os filhos de sangue, mas são para as pessoas que você evangelizou e que são salvas. Aqui ele está dando uma base de que existe uma família que a gente vai morar junto, que é uma família de pessoas que foram evangelizadas juntas, tá? Ele falou: eu gostei disso. Aí eu perguntei: aonde está meu quarto principal? Aí o anjo respondeu: está mais acima. Isso me preocupou porque não tinha quarto acabado. Ele disse num tom zangado. Ele falou pro anjo: não, mas é pequeno, por que tá difícil de acabar? O anjo perguntou: você nem morreu ainda, você vai voltar. Nós não podemos acabar a tua casa ou quarto porque nós não sabemos se você vai providenciar material adequado para construí-lo. Você entende? Ou seja, se ele morresse, ele não teria uma casa construída, porque ele não tinha providenciado material. Quando entramos no meu quarto, inacabado, eu vi 2 certificados pendurados na parede. Então eu fui ler. Gente, presta atenção. Parece ser uma coisa boba, tá? Mas é muito importante. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu esse final de semana com a gente, né? Eu tava indo pra igreja e eu passei pra comprar alguma coisa que eu tava com muita fome. E veio um menino com várias coisas na mão assim e falou assim: paga pra mim, por favor. E eu me senti um pouco invadido por aquilo, mas eu percebi que era uma pessoa que tava passando necessidade. Aí a minha esposa virou assim pra mim: lindo, isso pode ser um teste de Deus pra gente. Eu olhei assim, né, com os olhos de Jesus. Eu falei: espera eu passar que eu passo as suas coisas.
né? Eu não sabia o que ele ia fazer com aquilo, mas me lembrou disso. Às vezes nós precisamos olhar com os olhos de Jesus para certas coisas, né? E ele falou assim, tinha um certificado, tinham 2 certificados no quarto dele. Ele falou assim, o primeiro certificado foi que quando eu tinha 18 anos, eu vivia num orfanato. No Natal, eu estava a voltar do culto matinal e eu vi um velho tremendo na rua. Eu tirei o meu casaco e dei a este homem. Este ato me deu algumas recompensas no céu. E estava o certificado desse ato lá na parede do céu. O segundo certificado descreveu o mesmo ato, mas foi na compra de pão com o pouquinho de dinheiro que eu tinha e eu dei ao velho. A quantidade de dinheiro não era a causa, mas o ato de ter acompanhado uma fé genuína de uma criança. A quantidade em dinheiro não tinha significado algum. Ele tinha 2 certificados lá no céu de atos que ele fez. E aí, gente, quantos certificados a gente vai ter? Nós saímos deste lugar e voltamos. Ao longo da caminhada, um dos anjos me perguntou: você está triste? Eu vou te dizer como obter uma casa bonita no céu. Olha só a dica do anjo. O Senhor disse que quando você for para a terra, você tem que dizer às pessoas acerca do céu e do inferno como um testemunho seu. Segundo aquilo que o Senhor deseja, para que você construa edifícios para acolher pastores, evangelistas, velhos, idosos, órfãos, que não tem lugar para morar na terra. Ele estava dando uma dica para ele, tá? Ele era muito rico. E ele falou, se você fizer isso, se você acolher pastores abandonados, velhos abandonados, idosas, viúvas, órfãos abandonados, ele falou assim você vai construir uma casa bem bonita no céu. Gente, é forte. Aí os anjos viraram para mim e falaram, agora o Senhor quer que você vá até o inferno. E me disseram, pegue na minha mão, nós vamos visitar o inferno. Aí ele fala assim, né? Vocês não têm noção da grandeza e da profundeza do inferno. Eu gritei para o anjo, é grande, é grande. Este é o lugar onde as almas são postas porque foram amaldiçoadas e condenadas de forma eterna. O inferno me pareceu ser milhões de vezes maior do que a terra. Eu não conseguia quantificar. Metade do inferno tinha cor vermelha e a outra metade tinha cor preta. Eu perguntei, por que, anjo, que metade é vermelha e metade é preta? E ele falou assim, você não sabe que o inferno arde em enxofre? A outra metade é escuridão. Então, aqui arde vermelho, fogo, porque é enxofre puro, e a outra metade é escuridão pura, trevas. Quando as pessoas pecam, elas acabam aqui. E elas serão atormentadas dos dois lados. Há multidões de igrejas na terra que estão cheias de gente que vão para este lugar. A maioria delas não são verdadeiros cristãos. São apenas participantes, atuantes, como que fazem um teatro. Quando ele disse isso, eu lembrei que a palavra é hipócrita, né? Ela vem da palavra aqui, do grego, que fala assim, aquele que faz um teatro, né? Então entendam, né? Jesus chamava os fariseus de hipócritas. Vocês conhecem a palavra, mas não vivem, então vocês são hipócritas, né? E aqui ele fala, são pessoas que eram apenas participantes e viviam como num teatro. As igrejas verdadeiras irão firmemente acreditar no céu e no inferno. Mas existem cristãos que estão no caos
Porque não acreditam ou não se fazem entender que existe o céu e o inferno e que vai ser o destino de muitas pessoas. Quando uma pessoa... Olha só o que ele fala, gente. Eu vou até mudar o que eu prego, que eu falo assim, que quando a palavra fala que no mínimo 50% vai se perder, né? Lembra das parábolas, o joio e o trigo? 50%, 50%, né? As virgens, 5 tinham óleo e 5 não tinham. Eu falo de 50% no mínimo vai se perder. Olha só o que ele fala. O anjo falou para ele: quando uma pessoa entra no céu, 1000 almas são amaldiçoadas e entram no inferno. A taxa do céu e inferno é de 1 para 1000. Aí ele colocou o texto de Mateus 7,14. E porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, e poucos hão de encontrar este caminho. É forte. Aí ele falou assim: eu sou um pastor presbiteriano, um orador bem conhecido na terra. Eu me graduei na maior escola de teologia da Coreia e nunca acreditei nessa história de inferno e céu. Mas agora eu sou um daqueles que pode descrever com uma experiência viva. Embora alguns não acreditem, muitos cristãos vão para o inferno. O primeiro lugar que eu vi foi um lugar ardente com enxofre. Vocês não podem imaginar o quão quente é este lugar. Era insuportável, era agoniante, e eu não tenho palavras para descrever o que é a tortura neste lugar. As pessoas no inferno dizem 3 frases que ele ouviu. A primeira: aqui está muito quente. E ele falou assim que as pessoas que estavam no inferno achavam que ia morrer o tempo inteiro. A sensação de morte. Olha só que interessante. As pessoas que estavam no inferno têm uma sensação de que vão morrer constantemente por causa do nível do fogo, por ser muito quente. Em Lucas 16 fala sobre isso, né? Do Lázaro, o rico fala para Abraão: manda Lázaro colocar a ponta do dedo na água e colocar na minha língua para refrescar, né? Lembram disso? Tá em Lucas 16, 24, né? Ele falou: segundo, coisa que as pessoas gritam lá: eu tô com sede, eu tô com sede. Ele ouvia as pessoas acharem, eles estão no inferno, nós vamos morrer de sede. Então há um sentimento de morte por causa da sede. Ele falou que em terceiro, ele ouviu as pessoas pedindo água. Água, 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 né? Ele falou assim: infelizmente aquilo era eterno. As pessoas iriam passar o resto da eternidade naquela sensação de tortura, de morte, sede, queimaduras, e assim vai, né? Muitas pessoas dizem que são livres em Cristo, mas elas vivem a vida que desejam. E eu perguntei aos anjos: aqueles que estão aqui, o que eles fizeram naquele hall, né, que ele viu as pessoas com sede? Ele falou: esse aqui é um grupo de descrentes. Aqueles que não evangelizaram e viveram as suas próprias vidas para eles, para as suas famílias, e nunca se arrependeram de verdade. O anjo continuou: o segundo grupo ali são de pessoas que acreditavam em Jesus, mas nunca se arrependiam dos seus pecados. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e devemos confiar no Senhor. E porque nós confiamos, nós não devemos pecar mais. Falar apenas com a boca não é arrependimento. O anjo disse: o que Deus espera é que o coração se arrependa e vivam uma vida de arrependimento até que Deus as chame. Meu Deus. Isso é pregado todos os dias e ninguém leva em consideração, não é verdade, irmãos? Vou continuar, hein? Tá quase acabando, tá? Eu vi então muitos pastores, líderes, presbíteros, diáconos. E o anjo me disse... eu disse ao anjo, né? Eu conheço eles, eles serviram a Deus com tanta fidelidade lá na terra. Eles morreram um pouquinho tempo atrás. Nós todos nos pensávamos que eles estavam no céu, mas agora eu vejo que eles estão aqui no inferno, estão chorando, dizendo que está quente.
Por que eles estão aqui? Ele disse, tinham muitos pastores que ele conhecia ali. O anjo respondeu, a pessoa ela pode parecer que é um verdadeiro seguidor de Jesus, mas só Deus conhece o coração. O anjo disse, eles não santificaram o dia do Senhor, eles não amaram a Deus de fato, e eles amavam mais ao dinheiro, e eles manipulavam por causa de dinheiro. É forte, né, gente? Muitos dos diáconos, pastores, anciões, criticavam uns aos outros dentro da igreja. Eles faziam o que queriam com os recursos financeiros deles. Cobravam que as pessoas davam dízimo, mas eles mesmos não davam. Eles não oravam, eles não adoravam e viviam uma vida de aparência. Eles nunca evangelizaram como Deus mandou. Muitos desses anciões, diáconos, pastores, líderes, expulsaram demônios, curaram pessoas, mas transformaram o reino de Deus num negócio. Eles estão no colo da morte agora. Eles pensaram que tinham feito um bom trabalho para Deus. O anjo estava falando para ele, hein? Esse que você está vendo aqui, que você conhece, eles tinham certeza que estavam salvos. E quando morreram, eles levaram um susto, porque foram lançados no inferno. E por causa disso, por causa da vida que eles levaram, sem arrependimento, eles foram lançados na chama do inferno. Aí ele falou assim, então eu vi um rei e uma princesa que tinham executado muitos cristãos na Coreia. Este rei e essa princesa cortaram a cabeça de muitos dos primeiros crentes na Coreia. Eles estavam colocados no centro, em um sítio de fogo. Ele contou assim, né? Eles sofriam mais do que os outros. Eu também vi algumas pessoas que eu reconheci. Eu vi Hitler, eu vi o Stalin, eu vi o Zedong, que deve ser uma pessoa lá. Ele falou, esse Zedong foi um pastor famoso na Coreia. Meu Deus. Imagina ele dando esse testemunho na terra, né? Eu também vi um outro pastor, falo o nome, e ele falou que viu um herói japonês também, dentre muitas outras pessoas. Eu fui passando pelo inferno e reconhecendo algumas pessoas que estavam sofrendo no fogo. Então, quando chegamos num lugar extremamente escuro, tão escuro que eu não conseguia nem ver meus pés, eu gritei, anjos, anjos, está muito escuro. Eu acho que ele não conseguia ver os anjos, né? Como que eu vou ver algo? O anjo deu uma palminha no ombro e disse, apenas veja e espere um pouco. Aos poucos, ele conseguiu ver almas nuas incontáveis. Todos eles tinham vermes andando pelo corpo deles. Não havia uma parte do corpo deles sem vermes. O corpo todo estava completamente cheio de vermes. As pessoas, elas rangiam os dentes e eu perguntava, o que elas fizeram na terra que trouxeram eles para esse lugar? Já era um outro lugar. Essas pessoas eram críticas, falavam mal uma das outras e não tomavam cuidado com aquilo que elas diziam um dos outros. Aí ele fala o texto de Mateus 5:22, se alguém tiver dúvida, vá lá e leia, né? Eu vi demônios perfurando e apunhalando o estômago de outras pessoas como que uma faca, um punhal. E quando os demônios perfuravam os estômagos, elas gritavam como se tivessem com uma dor insuportável. E eu perguntei para os anjos da minha escolta, olha como ele fala, os anjos da minha escolta, por que elas estão sofrendo isso? O que elas fizeram na terra?
Eles disseram, essas pessoas tinham emprego, casas, famílias, mas não viveram nada para o propósito de Deus. Eles eram avarentos, gananciosos, pervertidos, roubadores, maliciosos, mas quando eles encontravam os pobres, eles ignoravam e fingiam que não estava vendo. Mesmo quando eles se preocupavam com as próprias pessoas da família deles, faziam bem para a própria... Eu estou tentando ajudar aqui, a tradução está estranha do coreano para português. Eles achavam que estavam sendo aprovados porque ajudavam as pessoas da família. Aí ele quer dizer o seguinte, amar pessoas próximas que você já ama, né, e fazer o bem para elas, é como se não fosse válido, né? É fácil amar essas pessoas, né? Eles estavam bem vestidos, bem alimentados e tinham uma vida confortável na terra. Por isso que o estômago deles estavam sendo cortados e perfurados pelos demônios, porque esta é a consequência no inferno pelo egoísmo. Pessoas que eram muito egoístas tinham seus estômagos rasgados na terra porque viviam só para o seu próprio umbigo, né? Ele diz aqui que via que os vermes comiam a carne das pessoas, a carne se reconstruía, elas gritavam e os vermes entravam e saíam por todos os buracos do corpo da pessoa. Ele disse assim, é um cenário assustador. Depois de testemunhar esse cenário, eu voltei para a terra. Eu dei todo o meu dinheiro, todas as minhas posses para os outros. Ele disse assim, o pastor que voltou, né? A salvação não se ganha com dinheiro ou propriedades. É pela fé e pela obediência a Deus. O inferno é um lugar insuportável. É miserável. É um tormento atrás de tormento, sem medida, de forma que eu não consigo explicar aqui. Eu também vi pessoas que tinham as suas cabeças mutiladas por serrotes. Os serrotes entravam, as pessoas gritavam de dor, o corpo delas se reconstruía para que os serrotes mutilassem elas de novo. E eu perguntei ao anjo por quê, o que elas fizeram na terra para receber esse tormento tão horrível. E o anjo respondeu, a mente delas estavam à disposição de pensamentos ruins, pecaminosos, imundos e pervertidos o tempo inteiro. Elas só pensavam em perversão. E aí ele coloca o texto de Mateus 5, 28, fala assim, porém, se você só olhar para uma mulher e cobiçar, você já pecou. Em seguida, eu vi pessoas sendo apunhalados e cortados em pedaços. Era um aspecto horrível. E eu perguntei, e essas pessoas, o que elas fizeram para ser torturadas, cortadas e despedaçadas desse jeito? E o anjo respondeu, estes aqui foram crentes na terra, diáconos, presbíteros, pastores, apóstolos, que serviram as suas igrejas, mas eles não faziam de coração. Eles não amavam fazer isso. Eles não amavam as ovelhas. Pelo contrário, eles desprezavam aquilo. Faziam por motivações erradas. Aí ele coloca alguns textos, né, sobre não fazer, né, não trabalhar por amor. Ele falou, eu vi anciões, diáconos, líderes e outros crentes serem atormentados de forma que eu não consigo pronunciar, explicar. Estavam sendo atormentados por demônios.
Os demônios fizeram buracos nas línguas uns dos outros, colocavam arames farpados e depois eles ligavam as pessoas com os arames farpados umas nas outras e depois puxava. A língua não estourava, o arame farpado ia passando, destruindo a língua e ia unindo, e elas eram obrigadas a se encontrar boca com boca por causa do arame. Os demônios davam gargalhada. E aí eu perguntei ao anjo o que elas fizeram na terra para ser assim. E o anjo respondeu: eles cometeram no mínimo 4 tipos de pecados diferentes. Primeiro, eles criticavam uns aos outros. Eles abriam a boca para falar e testemunhar mal dos seus líderes e dos seus irmãos. Falavam coisas negativas acerca dos irmãos. Eles caluniaram e ridicularizaram os seus irmãos. Ele fala assim, ele fala: irmãos, eu rogo, eu peço a vocês, parem de falar mal um dos outros. O que eu vi no inferno é muito sério. Aí o anjo continuou: segundo eles insultaram alguns, o anjo falou, alguns desses aqui insultaram a igreja de Jesus com suas palavras. Eles liberaram falso testemunho de alguns cristãos ao ponto de afetar o corpo de Cristo. E algumas pessoas pararam de ir para a igreja e se perderam por causa de suas palavras malignas. E eram aquelas que estavam ali, sendo castigadas por causa da língua. Eles fizeram tudo o que eles podiam para parar alguns cristãos. Eles foram maldosos e fizeram muitos tropeçar. E ele fala, e alguns desses aqui, né? Olha só. Foram pessoas que foram viciadas em álcool e destruíram as suas famílias por causa do álcool. Abusavam das pessoas, adulteravam e destruíram as suas famílias. Alguma daquelas que estavam com a língua assim, por causa do álcool. Eu vi demônios perfurando estômagos de homens e mulheres com um prego grande e afiado. E perguntei, o que elas fizeram? O anjo respondeu, estes homens e mulheres viviam juntos, mas não eram casados. Eles viviam amasiados. E muitas dessas mulheres que estão tendo seus ventres rasgados, e ele falava que elas gritavam por causa da dor que estava sendo rasgado. Depois o corpo se reconstruía e era rasgado de novo. Ele falou assim, muitas delas praticaram abortos, ficaram grávidas, mataram essas crianças e nunca se arrependeram. Estavam ali. Eu vi um outro grupo de pessoas, demônios, que estavam com os lábios sendo cortados como navalhas, como se corta carne. Eu perguntei, o que essas pessoas fizeram para ter os seus lábios cortados desse jeito? O anjo me disse, esses aqui são filhos e filhas, enteados e enteados, que não honraram seus pais. Foram atrevidos, desrespeitosos, não pediam desculpa, falavam mal, respondiam mal e nunca se arrependeram. Muitos deles usaram linguagem abusiva com suas autoridades. Eles atacaram seus pais, eles eram rebeldes, por isso tinham seus lábios cortados com navalhas constantemente. E ele disse que ia se reconstruindo e depois eram cortados eternamente. O que ele quer dizer aqui, amados? Que cada um pagava segundo o seu pecado, né? Ele fala assim, amados,
Todos nós vamos morrer um dia. E nós não sabemos que dia será. Ele falou, por favor, se preparem. Esteja preparado para ir para o céu. O caso não é quando iremos. Por favor, perdoem uns aos outros, porque muitas pessoas estavam no inferno simplesmente por falta de perdão. Outras pessoas estavam no inferno porque olha só, estavam no inferno porque esqueceram de perdoar. Arrependam-se. Arrependam-se. Faça isso todos os dias. Se for necessário, toda hora. Quando você cometer um pecado, se arrependa imediatamente. Porque Deus é rico em perdoar. Deus perdoa. Meus amados, não ignorem esse testemunho. Eu era um pastor presbiteriano conservador e eu ignorava essas coisas. Eu estava cego. Mas agora eu devo testemunhar e testificar para vocês tudo o que eu vi. Por favor, não hesite em viver uma vida de santidade. Por favor, evite os tormentos que há no inferno. Os julgamentos são miseráveis, são implacáveis. Por isso, seja salvo agora mesmo. Não viva na carne. Se submeta ao reino de Deus. Por favor, orem por aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Evangelize e dê frutos. Porque amanhã pode ser tarde demais. Ofertem aos necessitados. Deem o dízimo corretamente. Abençoe as pessoas. Não falem mal de ninguém. Imitem a Jesus. E a recompensa que vocês vão acumular no céu é muito grande. Eu oro e abençoo a todos vocês de todo o meu coração. No nome poderoso do nosso Jesus Cristo. Aí ele coloca, por pastor Yong-Gil Park. Amados, diante de tudo que eu falei para vocês, é muito sério. A porta é estreita. Muitos têm certeza que estão salvos, mas praticam. Vocês podem ver que ele não falou pecados grandes aqui. Ele não falou de adultério, que faz isso. Ele falou de coisas pequenas. A gente sempre fala mal das pessoas. A gente sempre, quando fica ferido, fica ofendido, fica um contra o outro. E ele viu pessoas no inferno só por ficarem uma contra as outras e não perdoar. E as pessoas que estão no céu, pode até ir para o céu. E se não tiver galardão no céu? Queridos, obedeça a Deus e construa a sua casa no céu. Ore, adore, leia a palavra, evangelize, abençoe, faça o bem como se não houvesse amanhã. E quando você faz isso, ele contou aqui da história de um diácono que todos os dias orava por 87 pessoas da sua igreja. E isso fazia vir muito material de construção para ele lá no céu. Lembra disso? Gaste tempo abençoando as pessoas. Amém? Tem alguém nessa live aqui que quer aceitar Jesus? Alguém que não conhecia Jesus, que quer aceitar Jesus, é só falar assim, amém, nós vamos orar por você. Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus nessa live? Senão eu vou orar por todos nós e pedir que o Senhor faça. Gabriel falou que quer aceitar Jesus de novo. Tô falando sério, tem alguém nessa live que nunca declarou: eu entrego minha vida para Jesus, que meu nome seja escrito no livro da vida? Tem alguém nessa live aqui assim? Nós vamos orar por você. Eu sei que algumas pessoas estão aqui falando assim, eu vou ter que me converter de novo, amém? Né? Eu conheço as pessoas que que estão falando aí, que a gente se converta, amém?
Amados, o orgulho foi o que impediu esse pastor de ter coisas lá no céu. Eu quero me reconciliar. Amém, Kellen. Em nome de Jesus, nós vamos orar por você. Amém, nós vamos orar. Alguém está escrevendo assim: eu tenho muitos erros, eu preciso me consertar. Amém, irmã, dá tempo. Enquanto nós estamos vivos, dá tempo da gente se consertar. Eu quero que você envie depois essa live para o máximo de pessoas que você puder. Né? Não, aquela pessoa precisa escutar essa live. Nós precisamos escutar essa live. Esse testemunho me abençoou muito, amados. Toma cuidado. Os elogios que nós recebemos aqui na terra, eles impedem que a gente tenha galardão no céu. Em nome de Jesus. As pessoas que querem se reconciliar, amém? Eu quero orar por vocês. Eu quero que você faça uma oração junto comigo, tá bom? Então as pessoas que querem aceitar Jesus, as pessoas que querem se reconciliar com Deus, vamos orar. E eu sugiro, você que quer se reconciliar, se você está sem igreja, procura uma igreja que você confie, vai lá, conversa com o pastor, fala que você ouviu uma live, fala, eu quero estar perto de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Então, vocês vão orar assim comigo, tá bom? Eu não tenho forças para orar. Irmã, a sua força é Jesus. Amém? O filho da Cíntia, a pastora Cíntia, quer se reconciliar. Aleluia. Aleluia. Muitas pessoas querem se reconciliar. A live vai ficar salva. Vocês vão enviar. Amém? Em nome de Jesus. E eu quero dizer para vocês, amados, e eu profetizo que você não vai para o céu porque você está com medo de ir para o inferno. Tem muitas pessoas que se achegam a Deus por medo do inferno, mas eu profetizo que você vai começar a santificar por amor a Jesus. Quando você for pecar, fale, não, eu amo a Jesus, Ele é muito mais precioso do que eu fazer o que eu quero ou aquilo que meu prazer está me pedindo para fazer. Amém? Então ora assim comigo. Você que quer se reconciliar, você vai orar comigo. E eu quero perguntar uma coisa para você. Você crê que Jesus vai ouvir a sua oração? Você crê? Diga assim no seu coração: eu creio que Jesus está me ouvindo. Amém? Então ore, por favor, você assim comigo. Diga assim: Jesus, eu oro no teu nome para alcançar o coração do Pai, do Criador. Eu oro agora pedindo perdão de todos os meus pecados. Mas abre uma oportunidade agora, Jesus. Uma oportunidade de transformação. Uma oportunidade de regeneração da minha mente. Hoje, Jesus, eu te peço que todo engano que prende a minha mente caia no poder do teu sangue. Que todo engano que toma o meu coração e não deixa eu te amar, receba o poder do teu sangue. Todo espírito maligno, todo demônio que tira o meu entendimento de quem Jesus é, passa a tua espada, Jesus, e me corta a espada de Hebreus 4:12. Que essa espada me faça entender o quanto o Senhor me ama e me faça entender para aquilo que o Senhor me chamou. Em nome de Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Eu recebo a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. E fala: Jesus, eu quero passar a eternidade do teu lado. Tira todo o medo do meu coração. Tira toda a tristeza do meu coração. Tira toda a depressão do meu coração. No poder do teu sangue, no poder do nome de Jesus, eu me reconcilio com o Senhor. Senhor, coloca um manto agora em cima de mim. Neste momento, eu recebo o manto de filho. Fala isso agora. Eu não sou órfão. Eu não sou rejeitado. Eu não sou abandonado. Fala para Jesus. Fala: no nome de Jesus,
profeticamente, eu declaro, eu retiro a capa da morte. Eu retiro a capa de órfão. E eu recebo agora a capa que o anjo do Senhor trouxe. Diga, fala, eu recebo a capa que o anjo do Senhor trouxe. Ela está escrita assim, filho amado. Eu recebo essa capa de filho. Fala, e essa capa me protege. A partir de hoje, me dá forças, Jesus, para viver o reino de Deus e toda a vontade de Deus para a minha vida aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E eu vou orar agora por você, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, o profeta de Deus nessa noite na vida de cada pessoa aqui, tanto as que se reconciliaram, as que receberam Jesus e aquelas que ouviram essa mensagem, eu oro agora, Jesus, envia o teu poder, Senhor. Envia os teus anjos, envia agora as águias de fogo, Senhor, para fazer em nome de Jesus aquilo que nenhum homem pode fazer. Que o poder da restauração de Jesus Cristo, da sabedoria, da revelação, venha nos dar o batismo do temor do Senhor. Eu profetizo agora sobre você, Riamanai, Churiandanai, Shababababasui, que você seja agora visitado em nome de Jesus. Seja visitado agora com temor. Eu declaro que o temor do Senhor vem sobre a sua vida agora. Um temor que vai fazer você amar e pensar 10 vezes se você vai escolher o pecado ou a Jesus. Você vai escolher a Jesus, em nome de Jesus. Que você seja colocado numa redoma de fogo agora. Eu profetizo que se está difícil para você, Rakantaramanai, Shuriandanamarai, Direi Kandaramanai, Serimanai, Suikantaramanai. Se você está passando por um momento difícil, se você está passando por um momento de tristeza, depressão, um momento de ódio, falta de perdão, problema de doença, pessoas que estão pensando até em suicídio, se você é esse, em nome de Jesus, eu declaro agora que a unção do amor de Jesus vem como uma capa em cima de você. E essa capa, ela é de fogo. E ela vai começar a queimar toda a estrutura do diabo na sua mente, nos seus olhos, no seu coração. Você crê? Tudo é possível para o que crê, amado. Se você é esse que precisa do poder de Jesus, se você é esse que não tem mais forças para viver nessa terra, eu declaro agora que o amor de Deus vem em forma como uma capa de fogo em cima de você. Você vai sentir agora o amor de Deus vindo como uma capa te cobrindo. E as obras do diabo vão começar a queimar. Sinta queimar agora. Em nome de Jesus, eu condeno a destruição, todos os cabos, todas as conexões, todo espírito de ódio, espírito de raiva, todo espírito de morte, todo espírito de depressão, todo espírito de perversão sexual, o espírito da cegueira, o espírito do engano, que não faz você entender o amor de Jesus por você. Eu declaro agora que a capa do amor de Deus cai sobre você. Ramanai, Sheriandanai. Eu estou sentindo como se fosse cheiro de fezes. Algumas pessoas que estão num ambiente demoníaco. Eu declaro agora então, em nome de Jesus, anjos que tiram de cárceres. Em nome de Jesus, se você é esse que está no lamaçal, está afundado no pecado, diga assim: Senhor, eu pego na sua mão agora. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu pego nas mãos de Jesus agora e pela fé, diga: eu sou retirado do montouro, eu sou retirado das fezes do inferno, eu sou retirado do pecado, eu sou retirado do cárcere do vício, eu sou retirado do vício da pornografia, eu sou retirado agora da depressão, da morte. Falei, eu passo pela porta que é Jesus. Amado, você tem que pronunciar com a sua boca, tá bom? Falei, eu passo pela porta que é Jesus pela fé, como o pastor está falando. E eu saio agora desse aprisionamento terrível, em nome de Jesus.
Eu recebo o amor agora do Senhor. Eu recebo agora o amor do Senhor sobre a minha vida. O amor que redime, o amor que restaura. E eu profetizo agora sobre a sua vida. Eu oro por você agora. Que os teus olhos sejam abertos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba o amor do Senhor que abre os olhos e quebra o poder do engano. Em nome de Jesus. Amados, eu te abençoo. Se for necessário, assista essa live de novo. Entenda que é muito bom estar com Jesus, mas você precisa provar nessa terra que você o ama, porque quando você fechar os olhos, acabou. E se ele voltar, então, se a trombeta tocar, querido, em nome de Jesus, eu te abençoo, tá bom? Amados, nós vamos fazer em novembro, dia 7, uma imersão sobre pornografia. Tem tanta gente, Deus falou pra gente, tem muita gente afundada na pornografia. E nós queremos ajudar essas pessoas. Amém? Vai aqui na bio do nosso Instagram. Aí você vai achar um link lá que vai pro nosso site. Ali tem os nossos seminários, que são presenciais em São Paulo, mas a imersão vai ser completamente online para qualquer lugar do mundo, do Brasil. Então eu quero te pedir, participe. Se você conhece alguém que precisa dessa mensagem para sair da pornografia, ali eu quero ensinar o que a pornografia faz e como sair dela. Amém? Te dar as armas e orar também pelas pessoas, né, que estão aprofundadas na pornografia, tá bom? Se você quiser aprender mais de coisas como essas, o YouTube do Chaves do Reino tem muito vídeo que pode te ajudar, tá bom? Tem praticamente um curso inteiro de oração de graça lá, ninguém vê. Tem como você aprender a perdoar, aprender a sair da perversão, aprender a adorar a Deus, aprender a fazer várias coisas. Tá no Instagram, lá no YouTube do Chaves, é só lá, tá tudo de graça. Amém? Às vezes você não entende muito bem o que está lá, só porque tem só um título, mas gasta um tempinho assistindo lá. Amém? Te abençoo, em nome de Jesus. Se você precisa ser acompanhado por alguém, procure uma igreja perto de você, amados. Fala, Senhor, me mostra o lugar que eu devo ir para ser acompanhado. Amém? E se você precisar de cura e libertação, a gente aqui do Chaves pode te ajudar, tá bom? Eu sou o pastor Wesley, e se você não me conhece, muito prazer. Não é muito importante meu nome, mas eu sou líder do Ministério Chaves do Reino, e nós trabalhamos com cura, libertação e ativação de vários temas como adoração, intercessão, libertação, profético. Amém? Deus abençoe a sua vida e até uma próxima live. Toda terça-feira nós vamos fazer lives como essas, tá bom? A partir das 21 horas. Semana que vem, o Pastor Johnny vai trazer uma palavra poderosa para você. Uma live como essa. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.